Boa noite, a paz do Senhor. Olha nós aqui novamente. Espero que esteja tudo bem com você, espero que esteja tudo bem na sua vida, que você tenha aí uma semana abençoada, né, por Deus. Eu vou dar alguns minutos para que você consiga entrar, para que você consiga compartilhar, para que você consiga separar a sua Bíblia, separar aí o seu material para a gente poder fazer um estudo bíblico hoje, tá? Espero que esteja tudo bem com você. Nós vamos começar a nossa live, tá? Vou compartilhar aqui com alguns grupos. Vou dar tempo para você também compartilhar aí, tá bom? Foi uma semana de muita correria, né? Para quem não sabe, eu tô com o telefone quebrado ainda. Então, os meus filhos, eles viajaram, né? Eles jogam handball. E aí, eles viajaram, eu fiquei sem telefone, né? Porque esse telefone que eu estou utilizando por enquanto é o telefone da minha filha. Então, nós só conseguimos, né, normalizar aí para voltar para a live hoje. Daqui a pouco eu vou chamar a pastora Nayara para poder estar junto com vocês aí fazendo um estudo junto comigo. Deixa eu ver aqui. Aqui, achei. Projeto Casa de Oração, Projeto Maria Isabel. Compartilhando aí o link da nossa live. Maravilha. Deu certo hoje, né? Capítulo 41. Nós vamos tentar fazer esse finalzinho de Jó, né? Nós fizemos todo o livro aí de Jó, que é um estudo bíblico muito bom, né? Mas antes de falar a respeito, né, do livro de Jó, eu gostaria de compartilhar com vocês, né, a respeito da pregação de Gideões 2026. Pastora Helena Raquel, né, tem repercutido aí, se você acompanha nas redes sociais, tem repercutido a pregação dela. Fica aqui, né, o posicionamento da Escola Bíblica Casa de Zadok. Se você ainda não viu, vai lá no YouTube, procura Gideões 2026, pastora Helena Raquel, assista por completo, assiste com a sua família, assista com a sua igreja, com os seus liderados, né, líderes de igreja que nos acompanham, assista, porque não é só uma aula, né, de pregação, mas é o próprio Espírito Santo, através da pastora Helena Raquel, toca num assunto muito importante para os dias de hoje, né? É 1 hora, em torno de 1h15 a pregação, mas vale muito a pena. Separe esse momento, preste atenção na palavra, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, possa falar aí na sua igreja, para que nós possamos juntos, né, ouvir a voz de Deus e tomar um posicionamento, né, de mudança. Deus, quando ele vem para consertar não só a igreja, mas a nós, né, os nossos erros, as nossas falhas, e eu fico maravilhada com o poder da palavra. Então, se você não assistiu, assista. Todos, tá conseguindo me ouvir? Tô conseguindo te ouvir. Amém. Pai, Senhor, sejam todos bem-vindos. Deixa eu arrumar aqui que eu não achei o pedestal e o que eu acho que eu quebrei sem querer. Caiu, quebrou. Ainda bem que não quebrou o celular, que só tem um dia. Né? Mas, primeiro, né, Pai Senhor, boa noite. Né, estávamos com saudades, irmãos, né, de estarmos aqui estudando a Bíblia juntos. Né, nós estamos aí já no finalzinho do livro, né, os 2 últimos capítulos. E reforçando, né, o que a Bárbara falou, você que ainda chegou nesse planeta hoje, né, talvez você não tenha ouvido falar da pregação da pastora Raquel, né, da pastora Helena Raquel, maravilhoso, um ensino bíblico, assim, daqueles de você guardar mesmo, né, para você passar para alunos, ministros obreiros, escolas bíblicas, escolas teológicas, e principalmente sobre como é lindo você ver aonde a palavra chega. Para alguns, mas o povo esquerdo, o povo não sei quem, até a Janja, né, parabenizou ela, né? Então, dependendo de quem elogia, as pessoas não gostam. A verdade é, irmão, que este é o poder da palavra. O poder da palavra, quando Deus ele quer falar com a nação, quando ele quer falar com a igreja, como ele fez com Jonas, com uma cidade, uma nação, uma cidade inteira se arrependeu, né, como muitas vezes nós vemos na Bíblia, né, quantas vezes Deus usou um profeta para um reino, para um rei, para uma nação inteira, né, se arrepender, e Deus ele tem
um segredo mesmo, assim, da parte de Deus, que eu acho lindo, que quando ele quer tratar a igreja, ele trata também a nação. E ele tem o seu jeito de se chegar a isso. Não precisou de um político, não precisou de uma lei, precisou de alguém se colocar à disposição para o Espírito Santo falar. E aí a palavra de Deus quebra barreiras, quebra lugares, chega em lugares que talvez não chegaríamos como igreja pessoa, chegam em ouvidos de pessoas que não ouvem mensagem, que não ouvem pregação e pararam para ouvir. Então, aos que estão criticando, né, olhe este lado, aonde essa mensagem chegou. Né, aonde muitas das vezes a lei não chega, às vezes as publicações, os projetos, né, a favor da mulher, contra a violência, muitas das vezes não chegou aonde uma pregação chegou. Olha que maravilha, irmão, se você não consegue ver o Espírito Santo nisso, e você consegue colocar defeito nisso, porque só Deus pode fazer algo assim, de alcançar vidas, né, enquanto pessoas veem vítimas, o Senhor vê almas. Né, quantas almas, quantas mulheres e quantos homens também estão sendo alcançados por essa mensagem. Né, quantos líderes têm que ser acordados, né, através dessa mensagem. Nós, como igreja, chegou um momento muito oportuno de nós, como igreja, olharmos para nós, né, as convenções, né, as pessoas que têm influência, de olhar para vocês, não somente como influência política em um ano político, mas olhar como igreja e saber que nós, como igreja, temos um papel muito importante na sociedade. Então, fica as nossas orações por ela, né, e que é só o começo. Foram 13 anos, né, estudando texto, não por uma noite, mas pelo que viria, porque Deus tem muita sabedoria, sabe que uma pregação dessa não mexeria somente com o Congresso, né, a intenção de Deus era mexer num país, numa estrutura de nação, é por isso que ela levou tanto tempo, né, para se preparar, não para o momento, mas para o depois. E nós, como igreja, nossa função vai ficar ali na retaguarda, na oração, porque eu sei que são principados que são quebrados. Violência, pedofilia, abuso, são principados que são quebrados. Não é fácil você entrar nesses assuntos, então são principados que estão sendo quebrados. Então é hora da igreja agir, é hora da igreja orar, porque há um principado neste país de abuso infantil. Existem cidades, irmão, que são conhecidas por turismo sexual. Pessoas vêm de fora, de outros países, com esse interesse, entendeu? De abusar de crianças. Então não adianta a gente fingir que isso não existe, que não tem. Né? Então, assim, são principados, são coisas que são tanto físicas como espirituais, que o Senhor vem para quebrar. E só o poder da palavra para iniciar. Isso é avivamento. Isso é avivamento que a igreja tanto está pregando, tanto está esperando. Muitas pessoas estavam procurando um avivamento de pular, de rodar, entendeu? De ficar pulando em show. Não, isso não é avivamento. Avivamento é a igreja se posicionar em santidade, fazer o que é certo e o que é correto dentro das nossas paredes. Antes da gente cobrar lá fora, antes da gente apontar os erros lá fora, a gente apontar os nossos erros dentro, foi o que Deus fez. Dentro do nosso quintal, o Senhor apontou pecados gravíssimos e não era para estar tendo no meio de uma igreja que prega a santidade. Então isso é avivamento. Então se vocês que pediram um avivamento, esse é o avivamento que Deus quer. Um avivamento limpo, um avivamento, isso é um avivamento de verdade. Não é pular, não é rodar, não é fazer show, não é se emocionar. Isso é um avivamento que o Senhor quer, uma igreja lavada, limpa e correta. E é importante destacar, irmãos, que nessa história toda, né, lógico que é muito bom o alcance, é muito bom a visibilidade, é muito bom esse fogo de palha. Eu tô vendo muitas pessoas que no primeiro momento não compartilharam, né, falaram, vamos esperar para ver se eu posso compartilhar, se eu não posso, e agora estão entrando na onda, alguns para se beneficiar, benefício próprio, né, ganhar um pouquinho aí de mídia, estão compartilhando. Mas é muito importante deixar claro, o objetivo são as almas, são as pessoas que precisam se libertar, são as pessoas que precisam mudar a postura, as lideranças que precisam se posicionar, as lideranças que precisam tomar medidas para que a gente consiga ter um índice. Nós conversamos muito a respeito desse assunto, e eu falei, o que mais me choca é que nós não temos o índice, nós não falamos sobre, nós não sabemos a extensão. Por quê? Porque sempre foi um assunto calado, um assunto velado, não toca no assunto, não fala, não expõe, não denuncia. Então, nós, né, como Escola Bíblica Casa de Zadok, a pastora Nayara, fundadora da Escola Bíblica, eu, como administradora da Escola Bíblica, nós temos obreiros aqui junto conosco, homens e mulheres de Deus, que oram pela Escola Bíblica, por você que nos assiste, por nós que levamos a palavra. Nosso posicionamento, reintegro aqui, né, os meus parabéns, muito obrigado pela pastora Helena Raquel se permitir ser instrumento nas mãos de Deus.
e denuncie. Se você sofre qualquer tipo de abuso, se o seu filho, sua filha, eu reitero isso, Deus, ele não permite que um homem, né, um homem de Deus, que se diz de Deus, que deveria ser de Deus, né, utilize do poder dele para fazer qualquer tipo de delito, qualquer tipo de transgressão. Então, não é ungido de Deus, não é. Denuncie e procure as medidas cabíveis e a liderança, que nós possamos na mesa, né, botar esse assunto em pauta, que nós possamos ter ideias, orar por ideias de como nós podemos, como igreja, trabalhar esse assunto dentro da igreja e não ter medo desse assunto, não, trabalhar a mente das pessoas de que Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Só pontuando isso, né? Eu sou criada também na igreja, né? Eu tenho 37 anos, todos eles vividos dentro da igreja, e eu falo abertamente sobre isso. Existem muitas lideranças que elas são narcisistas, elas são tóxicas, né? E às vezes a pessoa não consegue identificar o abuso. Existem muitas mulheres, crianças, jovens que estão debaixo de uma liderança que não são abusados fisicamente, mas são abusados psicologicamente, emocionalmente. Isso também é abuso. Então, assim, peça para o Senhor abrir os seus olhos. Peça para o Senhor abrir os seus olhos. Se você está sofrendo abuso psicológico, abuso emocional, abuso financeiro, entendeu? Deus não é Deus de abuso. Ele não usa pessoas assim. Então, talvez você não consiga identificar, porque é tão velado, irmãos. Eu recebi hoje uma ideia exatamente, né? Uma pessoa falou assim, faz uma live sobre isso, né? Sobre como você identifica, porque é tão velado, irmão, esse tipo de abuso. Ele é tão velado, ele é tão minucioso que a pessoa que está vivendo, muitas das vezes, ela não consegue identificar que ela é uma vítima desse tipo de abuso psicológico, porque todo abuso, antes dele ser físico, ele começa sendo psicológico primeiro. Ele começa na mente, ele começa no medo, ele começa numa submissão errada, no entendimento errado acerca do que é submissão. Então, peça para o Senhor, que talvez você que está aí acompanhando essa live, você é uma pessoa que está sendo abusado fisicamente, psicologicamente, né? Os seus filhos estão sendo abusados por líderes, financeiramente, emocionalmente, psicologicamente, e às vezes a própria pessoa não consegue identificar isso como um abuso, né? Não consegue identificar os sinais. Quem está de fora às vezes enxerga, irmão, mas quem está ali envolvido, muitas das vezes a pessoa não consegue observar. Então você que é líder, né, peça para o Senhor estratégias para você trabalhar sobre esses assuntos. Dentro dos prepare mulheres, as mulheres de oração, irmão, mulheres de oração, né? Prepare as tias da salinha, vocês são essenciais demais, né? Então, assim, prepare tanto os olhos, coloque pessoas com dom, irmão, para trabalhar nessas áreas, entendeu? Pessoas de Deus, pessoas de oração e tudo, porque é tão necessário, porque existem abusos que são velados demais. Eles não chegam ao ponto de ser físico, mas eles fazem um estrago mental e psicológico também. Então, peça para o Senhor, né? Você que sofre, você que já sofreu, que se afastou da igreja por causa desses tipos de abuso, Deus ama você, Deus quer tratar esses abusos, porque o Senhor não é isso. A igreja mesmo, uma igreja que é do Senhor, ela não é assim, ela não é uma igreja, ela é uma igreja de confiança, a qual mulheres podem se sentir confiáveis de pertencer, porque o próprio Jesus abraçou todas as vezes. Nós servimos o Jesus, que abraçou Maria Madalena, a mulher samaritana e muitas outras mulheres. E as próprias crianças, né? É um Deus que sempre valorizou as crianças. Então, eu confesso que esse é um assunto, como é um assunto delicado, eu e a pastora Nayara vamos orar, vamos estudar mais a fundo palavras que podemos trazer para vocês a respeito disso, a respeito do que é uma liderança corretamente, o que configura um abuso. Mas mais do que isso, é isso que a Nayara está falando, é muito importante. O ensino, irmãos, ele é a maior arma que nós temos para alcançar uma mudança. É o maior objetivo de todos. Então, as linhas de frente, antigamente, né, a pastora Nayara e os irmãos mais velhos, eles contam que para se escolher essas pessoas de liderança, principalmente de crianças, de mulheres e tudo, se orava muito antes, se pedia a Deus o discernimento, a orientação. Hoje, quem sobra, vai para a salinha. Hoje, quem não está fazendo nada, entendeu? Vamos botar na salinha. Tome cuidado com essa postura, tome cuidado com a linha de frente, de qualquer tipo de contato com mulheres, com crianças. O ensino, ele é muito importante, nós batemos muito nessa tecla, porque se você não sabe o que você está fazendo, você aceita qualquer coisa. Se você não sabe o que você está recebendo, certo, do que você precisa receber de alimento, você engole qualquer coisa, você aceita qualquer coisa. Então,
Essa é a maior arma, é a principal que o inimigo tem tirado de dentro da igreja, é os cultos de ensino, a escola dominical, o treinamento de pessoas. Por quê? Porque se você faz qualquer coisa, você aceita qualquer coisa, simplesmente você acha que está certo. Por ser uma liderança, você não tem a noção de que ele não foi treinado, ou que ele não sabe o que está fazendo, ou que ele foi treinado errado. Então, que nós possamos ter esse olhar. Não coloque ninguém sem treinamento. Ensine as pessoas a falar, ensine as pessoas a lidar com crianças, a lidar com jovens, ensine as crianças também a denunciar qualquer tipo de comportamento estranho. Elas só têm como saber que está estranho, que está errado, se elas forem ensinadas a isso. Então, eu tenho aqui 4 filhos de faixa etárias diferentes, Nayara tem sobrinhos, nós sabemos todos os dias que as crianças elas conseguem identificar que tem alguma coisa errada, se houver conversa, se houver ensino, se houver atenção. Então, tenha essa atenção e esse cuidado, amém? Vamos encerrar esse tema por enquanto, tá? Nós voltaremos, se Deus permitir, esse tema. Vamos orar pedindo sabedoria e discernimento do estudo de hoje. Você pode pegar a sua Bíblia, eu vou acompanhar vocês com a NVI hoje. Nós vamos ler Jó, capítulo 41, tá? Então, antes da gente ler, eu vou pedir que você curva a sua cabeça por um instante para que nós possamos estar orando juntos, tá bom? Ore junto comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu cuidado. Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Toma, meu Deus e meu Pai, as nossas vidas nas tuas mãos. Senhor, que a tua presença possa se fazer presente em todo lugar, como também aonde esse vídeo chegar. A presença também se faça presente naquele lugar. Que o Senhor possa ter liberdade, Pai, para curar, libertar, transformar as nossas vidas, a nossa mente, Pai. Precisamos de Ti, Pai. Sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso eu desde já te louvo, eu te agradeço a oportunidade de mais uma vez, Pai, estarmos ministrando a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aqui. Estou com um carinho muito grande com essa Bíblia aqui. Gostei muito da linguagem. Inclusive, fica aqui a nossa ideia, né? Dia das Mães está chegando, domingo. O que eu dou para minha mãe de presente? Uma Bíblia. Gente, Bíblia é o melhor presente. E aí, qual linguagem? Né, a gente sempre fala aqui das linguagens, uma linguagem boa para você presentear alguém, mesmo que a pessoa esteja começando a ler a Bíblia agora, ou talvez a pessoa já está na caminhada há muito tempo. As duas versões que nós vamos ler hoje, a NA e a NVI, elas são ótimas, para que você presentear, né, porque mesmo se a pessoa for novo convertido, a pessoa não é cristã, mas você quer dar uma Bíblia para ela, e ela lê, e ela consiga compreender o que está escrito, essas duas traduções são maravilhosas, a NA e a NVI, né, a Bárbara está com a NVI muito linda, aí, né, toda vez é a coisa mais linda, então fica aí como sugestão de presente, né, uma Bíblia de uma dessas duas versões, né, serve para quem é novo convertido, para quem não é cristão, tem muita gente que não é cristão e gosta, irmão, de ler a Bíblia, então fica aí um presente para você dar aí para sua mãe, né, e se você procurar essas duas traduções aí, elas são de fácil compreensão, para qualquer área que a pessoa esteja, se ela sabe ler a Bíblia, né, já há muito tempo, ou se ela está começando, ou se ela nunca leu, é muito boa essas duas versões. Sim, muito bom, um presente muito bom. Nesse caso, a NVI, ela tem as versões, a NA também, a nova tradução de hoje também. Tem as versões Slim, né, que são essas mais fininhas de bolso. Elas não são muito adequadas, essas Slim, para quem já tem mais idade, por conta da letra dela muito pequena, tá? Mas tem a NA, tem a nova tradução da linguagem de hoje, a NVI, ela é mais grossa, ela é da letra grande, elas são excepcionais, muito boas as linguagens. 34 versículos, tá? Ele está encerrando, fala do Senhor, né? A respeito de Jó, encerrar o capítulo depois de tudo que Jó passou. Então ele vai dizer assim, como são 32, eu vou ler 15 e depois eu leio o restante, tá bom? Você consegue pescar com um anzol o Leviatã? Ele fala no versículo 1. Ou prender sua língua com uma corda? Consegue fazer passar um cordão pelo seu nariz ou atravessar o seu queixo com um gancho? Versículo 3. Você imagina que ele vai implorar misericórdia e dizer palavras amáveis? Versículo 4. Acha que ele vai fazer um acordo com você para que o tenha como escravo pelo resto da vida? Versículo 5. Acaso você consegue fazer dele um bichinho de estimação como se fosse um passarinho?
Ou pôr-lhe uma coleira para dá-lo às suas filhas? Versículo 6. Poderão os negociantes vendê-lo ou reparti-lo entre os comerciantes? Versículo 7. Você consegue encher de arpões o seu couro e de lanças de pesca a sua cabeça? Versículo 8. Se puser a mão nele, a luta ficará em sua memória, e nunca mais você tornará a fazê-lo. Versículo 9. Esperar vencê-lo é ilusão, apenas vê-lo já é assustador. Versículo 10. Ninguém é suficientemente corajoso para despertá-lo. Quem então será capaz de resistir a mim? Versículo 11. Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo que há debaixo dos céus me pertence. Eu vou encerrar aqui no 11 para a gente começar a comentar. Então, nós chegamos, talvez, no capítulo mais polêmico, né, do livro de Jó, que é quem é esse Leviatã, né? Existem aí muitas versões, muitas pessoas falam, é um demônio, né? Tem gente que dá cursos como vencer o Leviatã na vida, né? Porque o Leviatã ele é citado 3 vezes, se eu não me engano, que é em Salmos, Isaías e aqui. E quem que é, na verdade, o Leviatã, né? Aqui no livro de Jó, Deus está falando, né? Lembrando que esse 41 é um emendo ali do 40, que está falando também de um outro animal, que provavelmente era um rinoceronte. E aqui nós temos a polêmica por quê? Lembrando que o livro de Jó é o livro mais antigo, né? Então, apesar que ele está ali quase no meio, ele quase perto ali de Salmos, ele é antes de Gênesis, em questão de datação, né? Então, assim, Jó provavelmente, né, ele viveu ali na época dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, naquele período ali. Então, assim, ele é um livro bem antigo, né, um modo de se ler meio poético, alegórico. Então, não se tem dizendo o que é o Leviatã. É alegórico, é um exemplo, é uma metáfora do que Deus está falando. Deus está falando de um animal que existiu de verdade. Então, assim, provavelmente, o que é mais aceito é que sim, o Leviatã ele era um animal, talvez colossal, alguns têm que ele era um crocodilo muito grande, mas ele é um animal que já foi extinto, né? Como existem muitos animais, né? Lembrando que o livro de Jó é muito antigo nisso, né? Então, assim, tem um animal totalmente antigo. E para a cultura judaica, né? Os judeus que estão aí nos acompanhando, o Leviatã ele tem uma história, né? Um conto judaico, vamos dizer assim, que ele era o simbolismo do mal, né? Então, tudo que se refere ao Leviatã, principalmente lá no livro de Isaías, no livro de Salmos, você faz essa referência daquilo que é mal, né, de uma criatura muito mal, muito a raiz. Por isso que alguns têm a ideia de que Leviatã é Satanás, é a serpente do Antigo Testamento, né, como ali no livro de Apocalipse do Novo vai ter o dragão, né, então o Leviatã é o dragão do Antigo Testamento. Então tudo que se fala a respeito do Leviatã, né, se fala sobre o mal, se fala daquilo que é ruim e tudo. Então, assim, há um entendimento de que sim, esse animal existiu, mas provavelmente já está extinto, e o Senhor utiliza a imagem dele, que para Jó está extinto para nós, né? Não, mas na época de Jó, grande, forte, e Deus se utiliza deste animal com tamanha fama, né? E como eu falei, que até hoje existem contos judaicos acerca do Leviatã. Então, assim, Deus utiliza deste animal para falar para Jó quem é que pode controlá-lo. Como é que você controla algo assim? E aí Deus fala assim, somente eu, o Senhor, consigo controlar algo assim. E aí vem Deus, né, de uma forma poética e de comparação, falando para Jó, respondendo Jó acerca de muitos questionamentos que Jó teve acerca da soberania de Deus, de Jó não entender ao ponto de o que era verdadeiramente a soberania de Deus. Então vem Deus confrontá-lo no sentido de, Jó, eu vou te dar o maior exemplo que existe, eu vou pegar o maior animal da existência da época, né, a imagem que se tinha dele, o simbolismo que ele tinha dele, de que nenhum homem dominaria, ninguém poderia dominá-lo, né, aqui no versículo fala que ninguém colocaria um anzol nele, versículo 1, né, fala, ninguém coloca um anzol, ou seja, ninguém domina, quem é que vai fazê-lo obedecer? Então não era um animal domesticável, e o Senhor se utiliza dessa imagem deste animal para falar com Jó acerca de domínio e soberania, ou seja, ele coloca ali talvez o animal da época, a imagem mais temível da época, né? A imagem assim, mais incontrolável da época, e Deus dizendo, então, você como ser humano, você tem medo, você tem respeito, você tem reverência por esse animal, por esse ser, mas eu, Senhor, consigo controlar. Ele fala aqui no versículo 10, fala assim, ó, ninguém é tão ousado que se atreva a despertá-lo.
quem então será capaz de se erguer diante de mim? Daí o Senhor fala assim dele: quem primeiro, Deus, o que está debaixo de todos os céus é meu, inclusive esse Leviatã. E aí, se nós formos usar, né, esse paralelo de interpretação, de que interpreta que o Leviatã é um mal, né, nós podemos tirar alguns aprendizados sobre isso. Os amigos judeus que vai nos acompanhar vai até achar interessante, porque é isso mesmo que eles entendem. Porque se o Leviatã representa o mal, a Bíblia, esse livro, esse capítulo aqui, ele nos dá algumas questões a ser pensadas. Por exemplo, se ele representa o mal, aquilo que é mal para o homem, para a carne humana, ou uma tentação muito grande, você não consegue dominar. Só tem um que consegue dominar e te dá força para você dominar isso, que é Deus. Então, existem coisas, né, seguindo essa interpretação, né, o que alguns mais conservadores gostam dessa interpretação, de que o Leviatã representando o mal, principalmente naquela época, vem Deus e fala assim: então, até ele eu também consigo controlar. Ninguém consegue, eu consigo controlar ele e tudo que está debaixo do céu. Então, Deus, ele vem com esse diálogo com Jó, muito importante, irmãos, porque Deus, ele primeiro usa uma linguagem que Jó entende, usa um exemplo que Jó compreende, vem na compreensão de Jó, que é a coisa mais linda que eu vejo, que Deus está confrontando Jó dentro do campo que Jó entende, que a linguagem, o animal, o monstro que ele está usando como exemplo, é algo que eu e você não entende, mas na época que a mensagem era para Jó, Jó entendeu a colocação que Deus está fazendo. Então, esse exemplo bíblico, que é um exemplo muito bom, inclusive na casa de Zadok, nós estamos estudando sobre isso, né? Inspiração, iluminação. Como é que nós vamos entender o que é o Leviatã? Nós não temos nada parecido explicando visivelmente o que seria um Leviatã, ao ponto do próprio Deus utilizar isso como exemplo de grandeza. Porque você vê o que Deus, aqui é Deus, irmão, que está descrevendo o Leviatã: força, domínio, perspicácia, fortaleza, reverência do homem. Então, isso tudo aqui é o próprio Deus que está falando. Então, você imagine a grandeza que esse animal tinha. Se ele existia ou não, é outra história. Mas se você vê o tamanho de grandeza que esse animal tinha, para o próprio Deus utilizá-lo como exemplo de força, né, de sabedoria e tudo. E a interpretação de que ele representa algo mal, né, que vem ali do livro de Isaías, talvez também sirva para nós como um exemplo de você não brincar com aquilo que é da sua carne, porque ele fala assim: olha, você não consegue dominar, você não consegue prender ele, você não consegue segurar, você não tem domínio sobre isso. O único que tem domínio sobre isso sou eu. Eu que tenho domínio sobre todas as coisas. Então, eu acho muito lindo esse capítulo, quando Deus fala, Deus usa um exemplo de algo muito tenebroso, de algo que está acima da força de Jó, de pensamento, de força, de tudo, e fala: então, Jó, tá vendo isso que para você é uma monstruosidade? Eu tenho domínio sobre isso, eu consigo vencer isso, e eu não preciso de devolver uma retribuição. É isso que eu acho lindo. Deus fala assim: quem é que me fez alguma coisa que eu devo retribuir? Ou seja, eu estou devendo o quê? Para quem? E isso serve para nós hoje, irmãos. Né? Às vezes nós fazemos a obra do Senhor como se a gente tivesse se devolver, como se deixasse Deus devendo a gente, entendeu? Olha, Senhor, fui domingo, o culto, né, com dor, deixei tudo e fui. Então, assim, só tá você imagina que os holocaustos já fez. Eu ficaria triste de ouvir isso, entendeu? Depois de um monte de culto, depois de um monte de holocausto que ele serviu, que ele aprendeu, que era um modo que se aproximava de Deus. Aí vem Deus e fala: então, não estou devendo nada. E é muito interessante isso, porque Deus, ele fala do Leviatã e ele mostra a fragilidade humana. E o mais triste, ixi, caiu. Olha o celular caindo. Então, assim, eu acho lindo que ele mostra a fragilidade humana e mostra para o próprio Jó. Ele fala assim: olha, até de você olhar para ele, você fica com medo. Então, assim, se até de olhar para aquilo que para Jó, na época, era muito grande, era um animal muito poderoso, imagina olhar para Deus. Imagina saber que Deus é capaz de dominar este animal, é capaz de ser soberano a respeito disso. E justamente isso que nós estamos destacando, o versículo 11, né? Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo que há debaixo dos céus me pertence. Então, quando nós temos essa oportunidade de aprender de Deus, de saber que Deus não precisa de nós, somos nós que precisamos dele,
de saber que Ele foi perfeito com nós. E é nós que erramos com Ele. Isso é muito importante, porque, como a Nayara falou, o ensino da época colocou para Jó que o que ele fazia é como se obrigasse Deus a dever alguma coisa a ele. E esse ensino, irmãos, ele vem até os dias de hoje. O que eu acho muito interessante na Bíblia é que tudo aquilo que Deus registrou de Gênesis e Apocalipse, muito pontualmente, porque imagina eu e você, quantas histórias não aconteceram, quantas coisas memoráveis não aconteceram, quantos milagres não estão registrados, quantas coisas nós não sabemos. Mas Deus, ele registra pontualmente histórias específicas, milagres específicos. Ele registra os nossos erros como ser humano, as nossas falhas como ser humano, para que eu e você possa aprender. Então a Bíblia, ela vem de uma forma sensacional, muito didática, e aí ele conclui falando, olha, eu não preciso retribuir, porque ninguém fez nada por mim antes, e tudo que tem pertence a mim. Quando você tem esse ensino, você começa a entender uma fração do que é a graça, o que é a misericórdia de fato de Deus. Porque quando você entende que 10, 20, 30 anos de holocausto, de sacrifício, de culto, de coisas, não paga os pecados, não paga as suas falhas, não conserta quem é você. E isso é muito importante destacar, irmãos, e é uma das lições que Jó aprende quando chega nesse capítulo 41, é que ele continua sendo errado, ele continua sendo falho, ele continua, mesmo sendo justo, mesmo sendo reto, mesmo tentando fazer o melhor dele, no íntimo dele ele ainda julgou mal o Senhor. No íntimo dele ele ainda queria uma satisfação. No íntimo dele ele ainda queria sentar com Deus. Nós brincamos muito com alguns memes da internet que falam assim, colocar Deus na parede, entendeu? Pedir uma satisfação porque ele é obrigado. Irmãos, ele não é obrigado a nada. Se por misericórdia eu acordo e eu durmo falando, Senhor, tem misericórdia de nós. Porque eu sei que se não houver a tua misericórdia, nós nada conseguimos. E somente diante de situações como essa, de doença, de morte, de problemas, é que nós temos essa percepção. O que me entristece é que muitas das vezes isso é só um momento. Passa-se esse momento, a pessoa esquece que ela precisou, esquece que Deus fez, esquece que Deus faz, e ela segue a vida como se ela não tivesse aprendido essa lição. E eu acho isso muito bonito de Jó, porque Jó tem esse encontro com Deus e a vida dele muda permanentemente. Ele passa o restante da vida com uma maneira diferente de ver, de agir, né? E que isso chegue, essa reflexão em você, dessa maneira. Deus, ele não precisa de você para ser soberano, ele não precisa de mim, de você, para ele dominar todo mundo, ele não precisou da gente para criar o universo, ele não precisa do seu sacrifício, do seu domingo, ele não precisa que você fale a verdade porque ele precisa. Não, ele precisa que você não minta, que você não fale palavrão, que você seja uma pessoa diferenciada, porque você precisa disso. Você precisa alcançar a graça e misericórdia dele. Eu preciso ser uma pessoa melhor, não porque ele precisa de mim, mas porque eu preciso dele. Eu e a pastora Nayara todos os dias vamos ter erros, vamos ter falhas, mas nós estamos aqui, quando fazemos a live, nós estamos aqui alcançando um pouco da graça e da misericórdia de Deus, porque nós precisamos. O dia que nós deixarmos de fazer isso, o dia que nós deixarmos de depender de Deus, de buscar essa graça, essa misericórdia, ele não deixa de ser ele. Ele não deixa de ser rei, ele não deixa de ser Deus, ele não deixa de ter graça e misericórdia, ele não deixa. Quem vai perder somos nós. Somos nós que vamos perder, porque nós não vamos ter a oportunidade de ter um pouco mais de graça, um pouco mais de misericórdia da parte de Deus e de alcançar a presença dele. Então é uma honra para nós estarmos aqui. É uma honra para você ir à igreja, servir a casa do Senhor. Se você só limpar o banco, que seja o banco mais limpo e você possa limpar. Não porque as outras pessoas precisam ver, não, mas porque você está fazendo um serviço para Deus, para a casa de Deus. Não porque o pastor precisa ver. Se você é presbítero, diácono, algum cargo eclesiástico, você tem que fazer a sua função, ou se você é da parte do ensino, da salinha, não porque os homens precisam ver, mas porque Deus, ele está presente ali, e ele está vendo que você está servindo de todo o seu coração. Não para que os outros reconheçam, não para que os outros te dêem estrelinha na testa, ou te dêem recompensas financeiras, mas porque a presença de Deus está naquele lugar. Então,
quando nós temos essa mentalidade, esse ensino, quando ele entra no nosso coração, tudo que eu e você fazemos é diferente. Tudo que eu e você fazemos independe do que os outros estão pensando, independe da reputação. Ele vira um testemunho, não falado, um testemunho por atitude, por comportamento, que alcança o seu filho, alcança a sua família, alcança os seus vizinhos, alcança as pessoas que estão ao seu redor. E isso é o que eu acho mais bonito. Porque a presença de Deus, como se fosse um perfume, começa a exalar de você, que não precisa você abrir a boca para você falar quem é Deus. As pessoas conseguem, se torna palpável Deus na sua vida. E aí, ele continua do versículo 12, assim: não deixarei de falar dos seus membros, de sua força e de seu porte gracioso. Versículo 13: quem consegue arrancar sua capa externa? Quem se aproximaria dele com uma rédea? Versículo 14: quem ousa abrir as portas de sua boca, cercada com seus dentes temíveis? Versículo 15: suas costas possuem fileiras de escudo, firmemente unidos. Versículo 16: cada um está tão junto do outro que nem o ar passa entre eles. Versículo 17: estão tão interligados que é impossível separá-los. Versículo 18: seu forte sopro atira lampejos de luz. Seus olhos são como os raios da alvorada. Versículo 19: de sons saem da sua boca, fagulhas de fogo estalam. Versículo 20: das suas narinas sai fumaça como de panela fervente sobre fogueira de juncos. Versículo 21: seu sopro acende o carvão e da sua boca saltam chamas. E eu vou parar aqui no 21. E é essa parte, né, do capítulo aí que algumas pessoas entendem, né, que Deus está falando de um dragão, né, que ele sopra, né, faz aquela coisa hollywoodiana, né, sopra tudo e ferve. E, na verdade, lembrando, irmão, que o livro de Jó é um livro poético. Então, Deus ele se utiliza aqui de algumas alegorias, né, exemplos, para poder falar sobre um assunto. Né? Jesus, no Novo Testamento, usa de parábolas. E tudo isso era com o intuito de quê? De se fazer entendido. Talvez hoje algumas palavras, né, não façam muita noção para nós. Mas, como eu falei, inicialmente, essa mensagem ela foi falada para Jó. E o Jó, como é o interessado, né, o destinatário dessa mensagem, ele compreende o que está sendo falado. E alguns aspectos do Leviatã, como eu falei, né, ele biblicamente, ele simboliza, não quer dizer que ele simboliza o mal. Alguns têm que é um demônio, alguns entendem que ele é um espírito demoníaco. Então, assim, não, ele não é demônio, tá? Ele não representa espírito demoníaco, ele representa o mal. E aí é bom nós tratarmos disso, porque o mal, né, o mal maligno, né, que quando nós falamos do maligno, nós estamos falando de Satanás. E aqui ele está representando o mal, ele representa o mal nos dois sentidos. Ele representa o mal do maligno e o mal humano também, né? O do ser humano, do caráter do ser humano. E alguns aspectos aqui que Deus está demonstrando, falando do Leviatã, né, da força, que ele não tem medo, né, que ele é imbatível tanto na água como na terra e tudo. Quando nós vemos essa figura aqui representada e quando nós entendemos ele como mal, não é que Deus está dando uma vanglória para ele, né? Parece que Deus está exaltando. Não, na verdade, Deus está fazendo um confronto com Jó no seguinte de Jó, do mesmo jeito que eu destaco o homem, eu estou destacando um animal, eu estou mostrando a força desse animal, eu estou dizendo que este animal também é um animal incontrolável, um animal forte, eu consigo dominar. Se eu consigo fazer isso com este animal, o que eu consigo fazer com o homem que é limitado, que é fraco, que tem medo desse animal só de olhar e apavorar? E aí esse diálogo que Deus está tendo de confronto com Jó, na verdade é por algumas questões de quê? Quando nós vemos alguns debates de Jó com seus amigos, a Bíblia fala que Jó não pecou no seu debate, ou seja, nos seus questionamentos. Mas não quer dizer que ele pecou, que ele não errou. Há uma diferença aí, porque pecar para errar. Tá? Errar é uma coisa, pecar é você errar o alvo e ir contra Deus. Existe o errado daqui de Jó, é o errado do entendimento acerca do que ele tinha sobre Deus. Então, assim, existem pessoas que hoje eles estão servindo a Deus de uma maneira errada, não é de uma maneira pecaminosa.
de uma maneira errada. Por quê? Porque ele aprendeu errado. Quando você aprende errado, você faz errado. Só que na cabeça da pessoa aquilo ali está certo. E um dos ensinos que Jó teve, que nós citamos muito aqui, batemos muito nessa tecla da questão do Holocausto, porque isso era muito forte, irmão, no Oriente Médio. Né? A figura ainda do Deus, de Adão, né, de Eva, estava muito fresco na memória de Jó ainda, né, de como Deus se relacionava com o homem, da quebra da aliança, e de como Deus ele foi muito punitivo com o homem, como ele era muito punitivo com o homem, como ele foi punitivo com Babel, na Torre de Babel, com os homens, confundindo as línguas, como ele foi punitivo com o povo ao ponto de salvar só Noé e sua família, né? Então, assim, esses acordos, essas histórias pontuais, elas estavam muito recentes para Jó. Então, o meio que Jó aprendeu de ter uma comunicação com Deus foi através do holocausto. Então, assim, quanto maior o holocausto que você fazia, quanto maior o número de animais que você oferecia, né, tudo era muito simbólico, né? Nós vamos ver no capítulo 42 que Deus manda os amigos de Jó ofereçam 7 carneiros. Por que 7, não 1? Então, assim, tudo é muito simbólico, né, ali no Antigo Testamento. Então, assim, quanto maior, né, quanto mais caro fosse o animal, mais raro fosse o animal para se ser sacrificado, era como se o holocausto fosse assim, mais aprovado. Né? Olha, eu sacrifiquei o meu melhor boi, né, eu peguei a minha melhor ovelha, eu peguei o melhor carneiro, que vale muito, né, e ofereci para o Senhor. E aí, né, ficava aquela coisa assim, olha, eu peguei peguei 10 bois, né, e aí ofereci para o Senhor no culto. Então, assim, aí vem Deus, né, em cima desse ensino que Jó teve, e aí eu não digo que Jó está errado, Jó está reproduzindo o que ele aprendeu. Tanto é que os amigos de Jó acusam ele, olha Jó, com certeza você pecou, que para estar passando o que você está passando, com certeza você pecou. Ele fala, não, eu não pequei. Por quê? Porque eu fiz os holocaustos tudo direito, estava tudo certinho, estava tudo correto. Então, quando vem Deus falar sobre este animal, parece que Deus está falando uma coisa que não tem sentido, só que na verdade Deus está falando, então, mesmo se você me oferecer o mais incontrolável dos animais, porque você me ofereceu o quê? Um carneiro. Mas o mais incontrolável dos animais, mesmo se você tivesse me oferecido, eu não tenho que te retribuir nada. Nada, não tenho nada para te... Então, esse diálogo é de um grande confronto. E aí vem o Senhor exemplificando, falando do Leviatã, da força que o Leviatã tem, e Deus dizendo, olha o animal que eu criei. Fui eu que criei, eu criei esse animal com toda essa força, com todo esse domínio. E o mesmo Deus que faz este animal também fez a Jó. Ou seja, Deus está falando, olha Jó, olha o nível de criação que eu tenho. Eu sou o Criador. Eu criei os animais, eu criei este animal, eu tenho um domínio sobre ele. Aí vem Jó dizendo, então, Deus, eu quero o Senhor no tribunal. Eu quero que o Senhor sente na cadeirinha do pensamento, que eu quero falar com o Senhor. Aí Deus, ele vem para ensinar a Jó o que é essa sabedoria, o que é essa soberania de Deus. E se for fazer isso para nós, irmão, quantas das vezes nós tomamos essa atitude de Jó por causa do jeito que fomos ensinados? Olha, né, eu sou o dono do mundo, eu sou o centro do mundo. E aí vem a figura do Leviatã para te lembrar que nem tudo está sob seu controle. Tem coisa que é maior do que você, tem coisa que está acima, que só de você pensar você tem medo. É por isso que algumas pessoas usam a figura do Leviatã como um demônio, como algo muito ruim, porque Deus está descrevendo algo muito monstruoso, algo muito monstruoso. Então, assim, você olha para o que Deus está falando para Jó, né, no confronto com Jó, e alguns têm dizendo, nossa, depois de tantos capítulos, Deus vem de um jeito muito rude com Jó. Na verdade, ele está constrangendo Jó, se apresentando para Jó de uma maneira que o ensino até naquela época não conseguiu apresentar para Jó. Deus está fazendo Jó olhar para a natureza, olhar para o Leviatã e falar, olha, Deus que você acha que se emociona com um cordeiro sacrificado é o mesmo Deus que fez o Leviatã. Você imagina, se um Deus que criou tudo isso, como é que você vai surpreender? Como é que você vai emocionar um Deus que criou céus e terra? E como é importante Deus estar lembrando isso para Jó. Fala, Jó, você acha que eu vou me emocionar com o seu holocausto? Olha o que foi que eu criei, olha o nível da minha criação. Então, esse despertamento que Deus está trazendo para Jó serve para mim e para você no dia de hoje. Quantas vezes, irmão, nós nos achamos que por causa do culto que oferecemos, por causa do holocausto que foi feito, por causa da oferta que você deu, por causa do dinheiro que você pagou, por causa daquilo que você ofertou, daquilo que saiu do seu bolso, com muito sacrifício e tudo que você ofereceu a Deus, nós nos colocamos numa situação de acharmos assim, olha, eu fiz esse grande sacrifício, entendeu? Por isso que eu sou servo do Senhor, por isso que Deus me ama, porque olha o tanto que eu abro mão, olha o tanto que eu sou bom, olha o tanto que o meu coração é bom e tudo. Jó também pensava assim.
Aí vem Deus, irmão, do jeito do confronto, dizendo: Jó, então, você fala demais. Né? Você falou demais, você falou que queria me encontrar, na hora você não está falando nada. Você pensa que é muita coisa, olha para o Leviatã. Ele que é muita coisa, entendeu? E eu domino ele. Então, assim, esse confronto que Deus está fazendo, irmãos, com Jó, como é necessário que ele faça comigo, com você. Como dói quando Deus faz isso comigo e com você. E como é maravilhoso quando Deus faz isso comigo e com você. Porque a Bíblia diz que ele corrige quem ele ama. O modo que ele está corrigindo a Jó confronta Jó, e como a Bárbara falou, muda Jó. Muda, irmãos. Coisa que holocaustos, debates de amigos não fizeram. O Senhor fez com um diálogo. É por isso que eu falo, quando você conhece Deus de verdade, não tem como de você viver a vida do mesmo jeito. Jó não precisou de meses, não. A Bíblia também não diz quanto tempo durou esse debate, mas nós estamos falando de quantos capítulos? Desde 38 ao 41, nós estamos falando de quê? 3, 4 capítulos. Comparado a um livro inteiro, um debate, que eu não vou nem dizer uma conversa, porque Jó nem abriu a boca, para falar a verdade, praticamente. Deus falando. E quando ele vem, irmão, ele se apresenta, e quando o ensino verdadeiro vem, quando o poder da palavra vem, não tem como você viver a vida do mesmo, não tem como você enxergar as coisas do mesmo jeito, não tem como de você viver um evangelho do mesmo jeito, se você está vivendo a palavra de Deus da maneira correta. Então, quando Deus ele vem para falar, aí é que Jó vai aprender quem é Deus de verdade. Não é que Jó não sabia quem era, não é que os tempos de holocausto foi em vão. Não, não foi. Mas Jó percebeu a diferença, que uma coisa, irmão, eu te contar uma situação. Você imagina uma cidade bonita? É uma coisa eu te contar como ela é. Uma coisa é você ir lá, na cidade, vivenciar, estar lá, os seus olhos verem. Há uma diferença. Então nós, como escola bíblica, nós acreditamos no ensino bíblico que faz você enxergar Deus. Para você falar assim, verdadeiramente, Nayara, verdadeiramente, Bárbara, eu conheci Deus. Ele é bom mesmo. Não é porque eu estou falando, não é porque a Bárbara está falando, mas é porque os seus olhos viram. Então o intuito do diálogo com Deus que Jó teve foi que Deus abriu os olhos dele para ele ver quem era Deus de verdade. Não aquilo que os amigos falaram, não aquilo que o ensino errado falou, mas aquilo que é de verdade. Então talvez você está anos e anos dentro da igreja, você está anos e anos aí caminhando, sabe fazer a liturgia e tudo, mas os seus olhos não viram quem é ele de verdade. Então veja, experimente, para que apesar das dificuldades você possa dizer que Deus ele é bom. Não porque a igreja te contou, não porque você passou anos aprendendo, não. Seus olhos contemplou, você viu que ele é bom de verdade. E é importante nós destacarmos isso, irmãos, porque nós não estamos falando que o holocausto foi em vão, nós não estamos falando que não valeu de nada, até porque o próprio Deus reconhece a caminhada de Jó. O próprio Deus fala que ele era justo, que ele era reto, que ele cumpria aquilo que era necessário na época dele, até porque isso depois é mudado quando vem Moisés e vem outras coisas, e Deus fala com os homens do que ele quer para aquele povo. Nós estamos falando que desde o princípio, desde Adão e Eva, desde Caim e Abel, desde Abraão, desde Isaac, Jacó, Jó, todos os homens, Deus ele sempre bate na mesma tecla. O problema não é o ato que você está fazendo, o problema é a intenção do seu coração. Ele vai falar que Adão e Eva, quando comete o pecado, quando eles caem, que Deus vai até eles mostram a intenção do coração deles. Eles já encontram um homem que acusa a própria esposa. Eles já encontram um homem que tenta culpar o outro e se eximir dos seus próprios pecados. Eles já encontram uma mulher que acusa já a serpente de ter cometido, a influenciado ela a cometer aquele pecado. Ele já encontra homem e mulher envergonhados por estarem nus. Eles já encontram, quando encontra Caim e Abel, ele rejeita Caim, a intenção do coração de Caim. Ele estava lá fazendo, né, ali o altar dele. E quando Deus ele encontra com Jó, apesar de ser um homem justo e um homem reto e de estar cumprindo tudo aquilo que é ensinado de maneira muito pontual e muito certa, o que Deus questiona Jó é a intenção do coração dele. Falando assim, Jó, você fez tudo o que você fez e você acha que eu te devo alguma coisa hoje? Você acha que eu tenho que sentar, como nós falamos aqui, eu tenho que sentar no tribunal e te dar uma satisfação? Você acha que por acaso eu perdi o controle e fiz alguma coisa errada que você não deveria estar passando pelo que você está passando por erro meu? Então, Deus ele confronta a possibilidade do coração de Jó duvidar de Deus.
Então, essa possibilidade de dúvida, ela é muito preocupante. Por quê? Porque talvez eu e você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, mas tem dentro do nosso coração aquela dúvidazinha. Mas será? Mas será que é assim mesmo? Mas será que, né, Jesus mesmo vai voltar? Mas será que nós vamos ter uma vida eterna? Quando fica esse restício, é muito perigoso. A dúvida, o questionamento, não no sentido de querer aprender, não no sentido de querer conhecer Deus, mas um questionamento de duvidar da soberania de Deus. Um questionamento no sentido de você duvidar se você está sendo recompensado como você acha que você deveria ser recompensado. Se você está merecendo aquilo que você está passando ou aquilo que você está vivendo. Então essa diferença, ela é muito sutil, mas ela é muito perigosa. Porque se houvesse essa dúvida, esse restício de dúvida, quando o próprio inimigo confronta Jesus, ele não confronta porque Jesus não sabia da lei, ou ele não confronta porque Jesus não sabia a palavra, ele não confronta não porque Jesus tinha dúvidas de ser o próprio Deus, mas ele tenta identificar se há dúvida, se há alguma coisinha no qual ele pode infiltrar. E isso é importante todos os dias nós refletirmos. Eu e você temos que estar em oração todos os dias, temos que acordar clamando a Deus todos os dias e dormir clamando a Deus todos os dias, meditando na palavra. A Bíblia vai falar, Salmos 1 vai falar, olha, só tem dois caminhos, você só tem ou certo ou errado, ou bom ou mal, você não tem como ter dois senhores, você não tem como se dividir. Então a dúvida, ele é o princípio. Ele é o princípio da rachadura da aliança, quando ele consegue infiltrar, quando ele consegue colocar essa dúvida entre mim e você. Então, talvez, se não houvesse essa explicação para Jó, se o próprio Deus não chegasse para ele e falasse, olha, Jó, por acaso, né, eu perdi o domínio, por acaso eu precisei de alguém para criar as estrelas, por acaso eu deixei de ter esse controle soberano sobre todas as coisas? Por quê? Para que Jó não tivesse essa dúvida. Porque se simplesmente tivesse sido restituído os bens, tivesse voltado à saúde, tivesse sem essa explicação, talvez Jó, ele acreditaria de verdade. Ele ficaria nessa dúvida de acreditar de que, primeiro, que ele foi injustiçado, ou que ele não estava merecendo aquilo, ou que nós estaríamos servindo um Deus que perdeu o controle, um Deus que foi falho, um Deus que perde a mão. E isso é muito bonito. Entenda que Deus, ele não perdeu a mão. Deus, ele não é falho, ele não mudou, ele é perfeito, ele é agradável, os planos dele são bons. Qual que é o problema? Nós atrapalhamos, nós não entendemos, nós falhamos, nós trazemos o mal. A palavra vai dizer que o nosso coração, ele já nasce, né? Lá no iniciozinho de Gênesis, Deus, logo depois do dilúvio, quando Deus vai fazer ali a aliança com o homem, ele vai falar, olha, o coração do homem já nasce assim. Então, eu e você nascemos assim. Por isso é necessário nascer de novo. Por isso Jesus Cristo vem e fala, olha, é necessário nascer de novo. Porque aquilo com que vocês nasceram não deixa que vocês entrem no céu. Não deixa que vocês tenham uma nova vida. Não deixa que vocês tenham uma comunhão com Deus. Por quê? Porque nós duvidamos de Deus. Nós falhamos, nós erramos, pelo próprio pecado que há em nós. Então eu acho muito bonito esse capítulo, porque Deus, ele vai falar, tanta força, versículo 22, reside em seu pescoço, que o terror vai adiante dele. Pensa num animal que causava tanto temor, e só de você olhar para ele. Para mim, aí um comparativo muito para mim hoje, humanamente falando, eu fico muito aterrorizada com o mar, com os animais do mar. Eu imagino você de frente para uma baleia, você de frente para aquelas baleias gigantes. Irmão, não precisa falar mais nada, entendeu? Só de eu ver ele de longe ali, já tá suficiente para mim saber que eu não preciso chegar perto. Então, se Deus é capaz de controlar animais assim, gigantes, né, que ninguém controla, é capaz de cuidar deles, não falta alimento para eles, não falta saúde, não falta o papel que eles têm para que a Terra continue sendo o que a Terra falando em questão de ciência, de natureza, essa soberania. Por que nós precisamos duvidar de que Deus é soberano, de que Deus é grande, de que Deus domina tudo e que tudo obedece a Deus? E aí ele continua, versículo 23. As dobras da sua carne são fortemente unidas,
são tão firmes que não se movem. Versículo 24, seu peito é duro como pedra, rijo como a pedra inferior do moinho. Versículo 25, quando ele se ergue, os poderosos se apavoram, fogem com medo dos seus golpes. Versículo 26, a espada que o atinge nada lhe faz, nem a lança, nem a flecha e nem o dardo. Versículo 27, ferro ele trata como palha e bronze como madeira podre. Versículo 28, as flechas não o afugentam, as pedras das fundas são como cisco para ele. Versículo 29, o bastão lhe parece fiapo de palha, o brandir da grande lança o faz rir. Versículo 30, seu ventre é como caco denteado e deixa rastro na lama, como trilho de debulhar. Versículo 31, ele faz as profundezas se agitarem como caldeirão fervente e revolve o mar como pote de unguento. Versículo 32, deixa atrás de si um rastro cintilante, como se fossem os cabelos brancos do abismo. Versículo 33, nada na terra se equipara a ele, criatura destemida. Versículo 34, com desdém olha todos os altivos, reina soberano sobre todos os orgulhosos. E aí esse final é um dos motivos de algumas pessoas entenderem que o Leviatã é Satanás, né, no sentido de você fazer um paralelo do mal, né, aí que esse animal monstruoso, ele não tem medo de nenhuma arma humana, né, de nenhuma força humana, ele ri da força humana, daquilo que é o braço do homem, né, então aqui Deus está falando de flecha, né, Deus está falando aqui de porrete, né, aqui na minha tradução está porrete, está flecha, está o ferro, que eram, né, materiais da época, que eram materiais robustos, materiais de guerra. Então, quando nós fazemos esse paralelismo, né, sobre o Leviatã sendo mal, como é interessante esse olhar de que aquilo que é muito monstruoso, não existe uma força humana, não há nada humano que o amedronte. Ele fala que ele é o rei dos orgulhosos, né, ou seja, ele ri dos orgulhosos, ele se sente maior do que os orgulhosos pela força que tem, porque não há nada humano que o atinja, por mais que o ferro, né, o escudo, a lança, que eram materiais de guerra, não fazem nada contra ele. Então, se nós se utilizarmos desse entendimento, levarmos para o lado espiritual, né, do entendimento espiritual, nós podemos entender que o mal, irmão, ele não é vencido por armas humanas. Não há nada humano que eu possa fazer, de arma nenhuma do que eu aprendo, humanamente falando, que o inimigo vai ter medo. Né? O inimigo não vai ter medo. Tem gente que fala assim, não, se eu fizer o jejum, então se você fazer o jejum bíblico, se você fizer o jejum tirado da fonte da sua cabeça, ele não tem medo nenhum. Porque vamos lembrar que quando ele tentou Jesus estava de jejum. Corajoso, né? O filho do homem estava de jejum há 40 dias. Então, assim, você imagina o meu jejum de 2 horas, o medo que ele vai ter, entendeu? No meu jejum de 1h30, entendeu? Não, vou amedrontá-lo, entendeu? Com jejum de 6 às 7, né? Então, Jesus estava 40 dias. Ele foi lá afrontado, foi lá tentar Jesus. Você imagina. Então, assim, quando nós olhamos, né, para esse Leviatã, né, lembrando que desse entendimento que o Leviatã representa aquilo que é mal, não existe arma humana, né, não existe o lado humano, não é o meu braço que eu venço. A Bíblia te dá o segredo de você resistir, que é mal, maligno, resistir ao diabo. Agora, aquilo que é mal, a aparência do mal, a Bíblia manda eu fugir dela. Quando eu fugir daquilo que é muito pecaminoso para a minha carne. Porque é muito, irmão, individual isso. Por isso que não existe uma regra. A regra geral é você fugir. Por quê? Porque às vezes o que é pecado gravíssimo para mim, que faz a minha carne desfalecer, não é para a Bárbara. Então a Bárbara não precisa fugir. Eu já preciso fugir. Agora tem coisa que a Bárbara foge, que para mim não há necessidade. Você está vendo como isso é muito individual? Mas a regra geral é a mesma. Faz você pecar contra Deus? Foge. A Bíblia não está dizendo para você brigar, porque esse Leviatã aqui não existe arma humana nenhuma. Ele fala assim, olha, ele não tem medo da arma de vocês. Ele faz com que o ferro de vocês se transforme em palha para ele. Ele ri das suas flechas, ele quebra as flechas de vocês, não faz nem risco nele. Então, quando nós falamos daquilo que é mal, daquilo que faz você pecar, que faz você cair, a Bíblia não manda você brigar, não manda você resistir, entendeu? Se é um relacionamento, se é uma situação, se é um vício, a Bíblia não manda você ficar se testando. A Bíblia manda você fugir. Porque este mal, ele não tem medo de nenhum tipo humano. Não há nada humano que você faça, irmão, que o mal saia. Se você não, por isso que a Bíblia manda você fugir, porque não há como você combater isso humanamente falando.
Então você precisa da força de Deus, é o que Deus está falando para Jó. Jó, ele ri dos poderosos, ele ri dos orgulhosos, mas eu tenho domínio sobre ele. Então, se você usar a lógica da inteligência, é que se você não consegue dominar algo, você pede para quem pode. Se você não pode, você pede para quem pode. Então, se nós aqui na Terra fazemos isso, às vezes você quer uma consulta, você não consegue ir, aí tem gente que pede para um vereador, porque você não pode, mas o vereador tem a palavra e vai lá e pode. E a pessoa vai lá, fica indo no vereador 10, 15 vezes, porque ele pode fazer. Então, se a gente seguir esse raciocínio, se aquilo que é mal para você, você não consegue vencer, então busca ajuda de quem pode. O único que pode vencer todo o mal, porque tudo está sob o domínio dele, tanto o bem como o mal. Eu não tenho domínio sobre o mal. Eu não tenho domínio, por isso que eu tenho que fugir dele. Mas o nosso Deus, a quem nós servimos, ele tem domínio sobre o mal. Ele pode te dar força para você fugir e vencer este mal, ao ponto dele não ser mais um mal para você. Talvez hoje esse vício é um mal para você. Você precisa fugir. Mas Deus, ele te dá força para chegar no ponto dele não ser mais um mal para você. E você não precisar fugir da aparência do mal mais. Então, era isso que o Senhor estava dizendo para Jó, mostrando a sabedoria e a força dele, trazendo algo que Jó entendia, que Jó compreendia. Falando assim, olha, Jó, você tem medo, é terrível, eu consigo controlar, eu sou o único que consigo controlar, não tem nada na Terra que eu não controlo, não tem nada que, então, se Deus conseguia controlar um ser assim, por que Jó estava achando que Deus tinha perdido a mão com ele? Por que ele achou que Jó, que o Senhor estava dando algo para ele acima do que ele poderia suportar? E às vezes nós pensamos isso, nossa, o Senhor errou a mão comigo, estou passando por uma prova, estou a ponto de morrer. Deus, ele tem um controle da terra, do céu, de tudo. Por que ele perderia o controle sobre eu e sobre você? Então, olhe para a soberania de Deus, lembre de quem nós estamos falando. Nós não estamos falando de um homem, nós não estamos falando de um ser humano que falha, nós estamos falando de um Deus poderoso, um Deus tremendo. Que algo que o Senhor dá para Jó. Que diálogo, irmão, maravilhoso é esse, que trouxe Jó para perto dele. Que trouxe Jó para perto, ao ponto de estar tão perto, de nunca mais Jó sair de perto. E o que eu acho lindo é que, mesmo Jó sendo assim, o Senhor chama ele de servo. Eu não sei aonde a igreja se perdeu no ensino de que o servo tem que ser perfeito, sabe? Ele não pode errar, ele tem que ser perfeito em tudo. Eu não sei aonde qual a página da Bíblia que isso foi escrito, que deu esse entendimento que o servo fiel é o servo 100% correto. Um exemplo de servo fiel que nós temos Abraão, foi o servo fiel. Nós temos Moisés, Samuel, todos eles, irmãos, todos eles falharam como pessoa, às vezes como homem, falharam como pai, falharam como servos, muitas das vezes. Então, a fidelidade, a régua da fidelidade de Deus é tão diferente da nossa, né? Às vezes a gente quer colocar que o servo, eu sou um servo de Deus, eu não posso errar, eu nunca vou cair, eu nunca vou... Você não sabe. Você não sabe o dia de amanhã. Então, assim, o entendimento de Deus acerca de Jó, mesmo com esse confronto, Jó não deixou de ser servo. Deus não viu o pecado nele ao ponto de ter se arrependido, de falar, olha, eu te elogiei, entendeu? Falei que você era um servo fiel, olha o que você fez. Não, Deus sabia. E por Deus saber, é que ele se apresenta para Jó. De saber, Jó, você me conhecia, como Jó vai falar no capítulo que iremos ler amanhã. Você me conhecia de ouvir falar. Agora você me vê. E quando você me vê, é diferente. Então, falo mais uma vez, é o desejo da casa de Zadok que você conheça Deus. Não de você ouvir falar, mas é porque os seus olhos viram, porque é diferente. Faça esse desafio que nós estamos falando aqui. Ore para Deus. Deus, elas falaram que é diferente. Deixa eu ver se é diferente mesmo. É diferente. É muito diferente. E que você possa meditar, né, nesse capítulo amanhã durante todo o dia. Amanhã te convido a compartilhar. Amanhã eu estudo, amanhã às 10 horas, do último capítulo para 42. Mas principalmente, que você possa hoje orar, que você possa amanhã orar a Deus, que você consiga entender essa soberania, esse domínio, essa presença de Deus, como a pastora Nayara falou, de você conhecer Deus, de ver Deus de verdade, de saber quem Ele é, de não deixar infiltrar essa dúvida. Deus não permitiu que Jó soubesse isso, passasse por toda essa prova e, pelo menos por um instante, duvidasse que ele perdeu a mão ou que ele não estava lá. E ele demonstra isso de várias maneiras, desde o capítulo 38, 39, 40, ele cita coisas e ele fala que ele estava lá ouvindo tudo, ele estava lá presente em todos os momentos. Ele vai falar, olha, Jó, você não queria me colocar, entendeu? Queria sentar comigo, você não sabia onde me achar, pronto, eu estou aqui. Então agora como é que você vai fazer a sua defesa? E eu acho isso muito bonito, porque era necessário para Jó e é necessário para mim e para você ter essa certeza.
sabe, aqueles momentos piores das nossas vidas, aquele momento que você chorou, aquele momento que você errou, aquele momento que você falhou, ou aquele momento que falharam com você. Deus, ele estava lá. Ele não queria que isso acontecesse. Deus, ele não desejou que Jó passasse por tudo isso, mas ele sabia que era necessário. Ele sabia que aconteceria. E tem coisas que Deus, ele não pode intervir, porque é tratamento para nós, para mim e para você. O Jó, que termina o capítulo 42, ele jamais seria esse Jó se ele não tivesse passado por todos os 40 capítulos. Então, eu e você não seríamos quem nós somos se a gente não tivesse passado por todos os anos que passamos. Bons ou ruins, não é culpa de Deus. Pode ter sido por nossa culpa, pela própria colheita. A Bíblia nos adverte em relação a isso. Fala que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Também fala que aquilo que os nossos pais fazem visita as próximas gerações, porque nós colhemos aquilo que os nossos pais fizeram. Infelizmente, o mundo, ele é assim. E por isso que nós devemos corrigir, né? Por isso que nós devemos nos transformar a nossa mente. Nós devemos mudar o nosso caminho. Porque nós e os nossos filhos também terão os caminhos mudados. Então, eu sei que é muito complicado às vezes, é um assunto muito difícil da gente, em uma hora, debater isso tudo, porque é algo que, se você não senta para ensinar, eu creio que de Gênesis a Apocalipse nós temos diversos exemplos para nos ensinar sobre quem é Deus de verdade, para nos ensinar quem somos nós, porque ele dá vários exemplos de erros nossos. E eu sei que é muito difícil, na sua situação, na minha situação. Às vezes, eu simplesmente, uma hora, chegar para você e falar: olha, você tem que acreditar que Deus está sobre o domínio sobre todas as coisas. Você tem que acreditar que Ele é soberano. Você tem que acreditar que Ele não desejou que isso acontecesse. Mas, como nós falamos e repetimos aqui muito, esse é o início de algo que você pode mudar na sua jornada com Deus. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a partir do momento que você faz esse convite para renovar a sua aliança, a partir do momento que você pede para que Ele se apresente para você, não fica nas minhas palavras e nas palavras da pastora Nayara. A partir desse momento, você abre uma possibilidade para que você tenha uma experiência que nem eu explicando para você todos os livros da Bíblia você vai conseguir viver. A oração, ela pode muito nos seus efeitos. E um dos efeitos é fazer com que Deus se achegue a você através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade. E Ele fez isso através do sacrifício dele. Coisas que nunca se imaginava. Jó não tinha essa possibilidade. E nós temos essa honra. A graça de Deus, ela está aí. Porque você pode convidar Ele a entrar na sua vida. Você pode convidar Ele a entrar no seu coração. E aí não há ninguém que possa impedir quando você faz o convite. Então, ore junto conosco e que Deus possa começar essa transformação na sua vida. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pelo Teu ensino, pelo Teu cuidado conosco, Pai. Esse capítulo nós entendemos, Senhor, que a Tua soberania, o domínio sobre os céus, sobre a terra, sobre os animais mais monstruosos e grandes e poderosos que pode existir. Mesmo assim, o Senhor ainda está acima de todos eles, acima de tudo. Inclusive, meu Deus e meu Pai, nós pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que nós duvidamos disso, por todas as vezes que nós esquecemos disso, Pai. Porque o nosso coração, Pai, ele tenta nos enganar constantemente. Ele tenta nos colocar em dúvida constantemente. Ele tenta, meu Deus, meu Pai, fazer com que nós achemos que o Senhor se esqueceu, que o Senhor não está olhando, que o Senhor não se importa, ou que talvez, Pai, nós não venhamos valer nada. Mas a Tua palavra diz que cada um de nós, cada alma é preciosa para Ti. E que o Teu amor é tão grande que deu Seu Filho por nós, que preparou toda essa história de Gênesis a Apocalipse, Pai, para ter um encontro conosco. Para, meu Deus, meu Pai, não nos perder completamente. Para, meu Deus, não nos deixar para trás. Olha, Pai, quanta graça, quanta misericórdia, quanto cuidado o Senhor tem com uma alma, Pai. Por isso, Senhor, eu te peço, aquele aonde este vídeo chegar, cada alma, cada pessoa aonde este vídeo chegar, Pai, que o Teu Espírito Santo toca no coração dele, Pai. Que haja arrependimento, que haja mudança, Pai. Ele possa aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. E aqueles que fizerem esse convite, Pai, que o Senhor possa escrever o nome dele no livro da vida.
Que o Senhor possa reconhecer, Pai, ele como teu filho. Que o Senhor possa começar a mudar os caminhos. Coloca, Pai, pessoas ao redor dele que possa ajudar ele a começar a mudar esses caminhos, Pai. Dá força, Pai. Dá, meu Deus, meu Pai, coragem. Que eles sejam corajosos, Pai, para abandonar o que for necessário abandonar. Mas para, meu Deus e meu Pai, querer te conhecer. Renova a aliança daqueles, Pai, que porventura perderam a fé. Por um momento se esqueceram de quem o Senhor é, ou talvez nunca se te conheceram de verdade. Mas que o Senhor possa se apresentar, ter graça e misericórdia com eles, como o Senhor teve comigo, Pai. Me recebeu de volta como um filho perdido, uma filha perdida, Pai. O Senhor me recebeu de volta, recebe eles também, Senhor. Muda a trajetória do caminho, Pai. E que, meu Deus, meu Pai, eles nunca se desviem, Pai, dos teus caminhos até o último dia, para que naquele grande dia eles possam te ver, Pai. Nós queremos te ver. Também não deixa, Pai, que eu, que a pastora Nayara, que nós possamos nos perder, Pai, dos teus caminhos. Pai, eu te louvo por isso, eu te agradeço, eu te glorifico, Pai. E desde já, Senhor, eu peço que o Senhor possa dar uma boa noite de sono para cada um. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, até amanhã. Agora a gente está de celular novo, a pastora Nayara está aí com celular bom para nós fazer a live. Nós vamos começar a atualizar o YouTube. E aí, até amanhã, tá bom?